Boa noite, rapaziada. Eu estou aqui com o proibido, hein? Hoje é a nossa live de reacts. Mas, foda-se reacts. Boa noite, meu amor. Nós temos Dark Horse aqui. R$ 5 cada página de Dark Horse. Não vou ver vídeo. Se ninguém pagar nada, eu só vou ficar aqui parado olhando pra tela. R$ 5. De graça pra vocês, ó. Vou ler a primeira página de graça. Dark Horse by Mark Noraste e Cyrus Noraste. Go Up Entertainment, 5000 Tremont Drive, Ray League NC 27609. O sétimo rascunho, hein? A sétima versão do roteiro. 7 de outubro de 2025. Então temos aqui uma página de Dark Horse. 5 conto. Eu ainda não acredito que esse filme vai sair. Esse filme não vai sair. Só pra deixar bem claro. Esse filme não vai sair, gente. É por isso que o único jeito de vocês descobrirem, né, as peripécias desse roteiro é pagando. Quando não pagarem, eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui até umas 11h30. Tempo eu tenho. Mesmo que desse pra pagar o roteiro todo, dali é pra ler ele todo hoje? Tá, ué. 107 páginas só. E eu faria o esforço. Se vocês pagassem o roteiro inteiro, pô, B, você devia ter selado ele melhor. Você já ouviu falar de Chernobyl? A usina conhecida por vazar. Mandou R$ 3. Se alguém complementar o Tartarugano com mais 2, aí eu leio a primeira página, hein? Ó, o roteiro inteiro custa R$ 535, gente. Não é impossível, hein? Dando 3 porque é meu último dinheiro. Caralho, Tartarugano, você tinha R$ 3 na conta. Doideira. Os caras é vagabundo. Mas aposto que se eu falasse que era live de reacts, ele pagava, hein, gente? Nós estamos aqui, eu tô de boa. Kitsune cobrou R$ 2 por página? Foda-se o Kitsune, caralho. Se ele quer que o serviço dele seja abaixo, tô por fora. O que é Dark Horse? R$ 5 você descobre. O trailer que saiu está batendo com o roteiro vazado, sim. Este é o roteiro final, gente. Eles gravaram em cima desse roteiro. Ó, vamos lá. O Será Eu pagou R$ 10, hein? Então temos 2 páginas do roteiro aí já. Por que tá em inglês? Porque o filme é em inglês, porra. Vamos lá. 2 páginas. Dark Horse. Interior. Deixa eu só ver até onde vai essas 2 páginas. Brazilian Law, tá. A Laurinha Lero, ela traduziu o filme inteiro aqui. Interior, palco do talk show, noite. Jair, pronunciado Jair Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, entrevistado pela apresentadora Natália, durona, influente. Natália. Sabe, senhor, você não é o que eu esperava. Bolsonaro. Quem é? Ele sabe que o melhor jeito de lidar com urubus é com franqueza. E ele consegue devolver na mesma moeda. Mas ele sempre tem um lado brincalhão. Natália. Eu conheço homens como você. Você não é um homem ruim. Bolsonaro. Obrigado. Natália. Você ama sua mãe. Respeita seu pai. Suas irmãs. Bolsonaro. Eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs. Natália. Você ama sua esposa, seus filhos. Sem dúvida venera a Sagrada Família e todos os santos. Chora em batizados, casamentos, funerais. Mas, por trás de tudo isso, o que você é? Bolsonaro. Uma coisa que você nunca viu. Um homem. Já começamos aí, hein? Não deu nenhuma página de roteiro e o Bolsonaro já mandou uma mitada.
Ela se espanta com a penetração da fala. Se recompõe rapidamente. Natália, com um sorriso malicioso. Você é uma figura controversa. Bolsonaro. O que você não aguenta e a imprensa nesse país não engole é que eu não ligo pro que vocês acham de mim. Só o que eles acham, eu ligo pra eles. Ele aponta pra câmera, pro público. Natália. Sempre reclamando de imprensa. Você está aqui no meu programa, não tá? A imprensa nunca gostou de mim. Quando eles gostarem, pode me dar um tiro na cabeça. Ele fala sério. Silêncio. Corte seco para. O título do nosso filme se destaca contra a tela preta. Dark Horse. Fade out. Fading. Calma. Uma multidão urbana a perder de vista. Visão aérea, um mar de pessoas. Deixa eu... vamos... Vamos... vamos encenar um pouco o filme, né? Porra, não tem uma imagem de arquivo de uma multidão no YouTube. Foda-se, vou pegar essa aqui. Então, ó. O filme começa assim, hein? O filme começa assim, ó. Um mar de pessoas, as cores do Brasil, verde e amarelo. Vocês fingem que tá verde e amarelo aqui. A massa de pessoas é como um organismo vivo que oscila e ondula. Descemos em direção à multidão. Ouça o barulho. O rugido da multidão se torna ensurdecedor. Então, corte seco para imagens e narração de noticiário. Um resumo dos eventos no Brasil. Em preto e branco vemos o fim da ditadura militar. Achei esse vídeo aqui. Dezenas de revoltas comunistas e socialistas destacadas num mapa da América Latina, se espalhando como uma doença infecciosa. Em cores, a ascensão de Lula da Silva, um político de extrema esquerda. Lula se torna presidente em 2003 e deixa o cargo em 2010 em meio a grande popularidade, até que escândalos revelam uma ampla corrupção. Ele é condenado por lavagem de dinheiro e corrupção em 2017 e preso. Muitos atribuem o declínio do Brasil à sua derrota humilhante na Copa do Mundo contra a Alemanha dos 7-1. Nossa, eu odeio essa música de TikTok. Nossa, é verdade, o Hulk tava no 7-1. Que doideira. Nossa, o Ozil. Nossa. Nostalgia, hein? Nossa, Close, Tony Kroos, Ozil. Essa criança saiu chorando desse estádio, que é uma brincadeira. Cara, eu nunca vi, tipo, eu não. A última coisa que eu vi do 7-1 foi o 7-1. Eu nunca revi os lances, nunca revi gol, nunca revi nada. Ó o Felipão. Big Felipe. Pô, pro Felipão não ter se matado depois do 7-1, o cara tem que ter muita força mental, né? Ah, eu lembro bem mais do dia também. Foi uma resenha ball muito absurda. Enfim. Num esporte que o Brasil dominava, imagens do jogo, lágrimas, etc. Apesar das condenações, Lula tenta concorrer novamente à presidência, mas é barrado pela lei brasileira. Então, temos até aqui, hein? Temos até aqui de roteiro pago. Ah, não, tem mais, tem mais. Temos mais 2 páginas e o Tartarugando se recusa a pagar R$5. Ele deu mais R$1. Então, do lado do Tartarugano, a gente tem R$13. Ah, não, pera. Pagaram, aqui ó, ajudando o Tartarug
pagou R$2 a mais pro Tartarugano, sim. Então nós temos 3 páginas a mais, gente. Vamos lá. Deixa eu só ver até onde vai. Dark Horse tá... 2, 3. Vai até aqui. 7,500. Tá. Em 2018, um novo candidato surge no Brasil. Um deputado federal obscuro. Um azarão. Da bancada Boi, Bala e... Calma. Calma. Beef, Bible and Bullets. Da bancada Boi, Bala e Bíblia, que promete destruir o sistema que afundou o Brasil. Um pôster crescendo de Jair Bolsonaro, nosso homem. Sobre ele ouvimos Pedro Repórter. Você não tem nenhuma chance de ganhar, pra que perder tempo? Interior do Congresso Brasileiro, dia. Bolsonaro, alto, bonito, sorridente, sagaz, intenso, engraçado, pintudo, gostoso, viril, másculo, goza muito, pai dele venceria o seu pai na porrada. Responde aos repórteres enquanto anda no corredor. Bolsonaro, mas eu venho ganhando força e vocês estão com medo. Pedro Repórter, não estamos com medo, senhor, somos jornalistas. Eu estou vendo na sua cara, você tá com medo. Onde você vai com tanta pressa? Gravar outro vídeo pro YouTube? Flash cut para um vídeo no YouTube. Bolsonaro na floresta amazônica puxa a corda de uma motosserra, balança de um lado pro outro sorrindo. Eu vou cortar essas porra dessas árvores. Essa é uma cena que tem no trailer, inclusive. Flash cut para Bolsonaro dá um tour da casa onde cresceu. Apesar de humilde, é evidente que Bolsonaro sente orgulho. Eu e meus 4 irmãos dividimos esse quarto. Cara, a gente brigava tanto, você não acredita. Ele mostra outro cômodo, um consultório rudimentar de dentista. Meu pai era o dentista da região, as pessoas não tinham dinheiro para ir na cidade grande e ele cuidava delas aqui. Volta para interior do Congresso Brasileiro, dia 3. Bolsonaro segue em direção a uma saída. Uma repórter Lara Clark, atraente, cheia de opiniões e muito esperta, chega antes e faz uma pergunta. Lara, há boatos de que os militares estão te apoiando. Bolsonaro, boatos são como peidos, eles vêm de cuzões. Lara, dizem que você quer voltar com a ditadura. Dizem, quem tá dizendo? Você, são vocês que estão dizendo, só vocês. Os repórteres reagem. Esse é o Bolsonaro provocador que rende boas manchetes. Falastrão, ácido e direto. O Bolsonaro continua. Olha aqui, eu era um capitão que botou a carreira na reta para confrontar o exército. Os generais me prenderam e me condenaram. Minha ex-mulher me largou por isso. Flash cut para uma imagem de jornal com foto de Bolsonaro mais jovem usando o uniforme militar. A manchete diz: capitão condenado por criticar exército recebe pena em regime fechado. O filme lança mês que vem, o filme lança em 11 de setembro. Volta para... Traz bem, interior Congresso Brasileiro, dia. Bolsonaro continua. Bolsonaro, empolgado. É vocês que dizem que eu como na mão do exército. É por isso que eu entrei na política. Eu estava cercado de corrupção. Bom, agora eu vou fazer algo sobre isso. Ele se vira para sair e volta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele dá seu gesto característico. Ambos indicadores apontando, polegares levantados, disparando uma arma ou apontando a seus apoiadores. Congela no Bolsonaro. Cortar para uma arma é colocada numa mesa externa. Um 38. Vocês viram aqui, ó, é um match cut isso que chama. É quando você corta de um plano para outro, mas os dois planos eles têm o mesmo elemento visual. Então ele vai cortar da arminha pro Bolsonaro pro 38 na mesa externa. Do café da rua de dia. Um barzinho de esquina, cidade pequena, mesas de metal, cadeiras, comida barata, cerveja azeda. Apenas 3 clientes. Aurélio Barba se empanturra, sentado de frente para Tato, um marginal um pouco acima dele na hierarquia. E Jorge, óculos escuros, ameaçador, silencioso.
Ambos olham pro Aurélio. Aurélio encara a arma enquanto mastiga. Tato. Ninguém é especial, meu amigo. Só precisa de uma dessas e dá grana pras balas. R$2 cada. Aurélio. Que diferença faz quantas balas custam? Tato entende a indireta. Responde. Eles vão pagar 5 mil. Metade adiantado. Aurélio. Eu estava com os socialistas radicais, meu amigo. Depois com o PEE. Então ele levanta e explica. Eu estava até com os marxistas, mas eles usam drogas demais. O PEE me chamou de volta, eu fazia o trabalho sujo deles. Se precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo, pela revolução. Tato, bravo! E deixa eu te falar. Ele abaixa a cabeça tramando. Se tem um filho da puta que merece morrer, é aquele fascista desgraçado. Mas você precisa aumentar um pouco esse número, amigo. Isso é um risco fudido. 7.500. Temos uma... Cara... Vai tomar no cu vocês. Porra! Caralho! Porra, se fuder. Vamos lá, caralho. Bom, então a gente tem mais 20 páginas de Dark Horse pra ler. Não deu pra ver quanto? Muito obrigado, Jabutizando, pelos R$100. Ó, a gente tá na página 4. A página 24 termina em... Ele parece feliz, atraindo atenção. R$7.500. Aurélio relaxa na cadeira. Empurra a arma de volta pro Tato. Se inclina pra trás. Faz você, Tato. Por essa grana, faz você. Tato. 10 mil. Última chance. Aurélio concorda com a cabeça. Pensa um pouco. E depois? Como é que fica? Eu conheço gente que conhece, meu amigo. O Aurélio. Ninguém mata um candidato à presidência e se safa. Tato. Aqui é o Brasil! Tem essa cena online? Cenas tops Velozes e Furiosos 5. Toretto diz aqui é o Brasil. Aí, Toretto. A cena vai ser tipo assim no filme do Bolsonaro. Preso? Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian? Não, nem um pouco. Oh, agora que eu percebi. Pouco preso. E você? O cara que faz o Dexter, aqueles memes do Dexter lá do cara desconfiado, é o Tyrese? Inclusive, o filme do Bolsonaro é tipo Velozes, porque no Velozes eles também só falam com frase de efeito. Eu não Tipo tô aqui, me ó. sentindo nem um pouco preso. Não tô me sentindo nem um pouco E preso. você, Brian? Não, nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo. Não é? Só dá Tá. um tempinho que a ficha vai cair. A gente não matou os federais. Foi o Reis. Eu não tô nem aí. Tô aqui pra levar 2 palhaços que estão na minha lista. Você parece um herói de verdade. Que engraçado. Vindo de um cara que fez um juramento como policial e deu as costas pra corporação? Ou de um babaca projeto de machado Eu só perguntei porque os caras pareciam. Eu não falei, é o cara sim. que quase matou um homem com uma chave de roda?
É, valentão. Já foram pagas quantas páginas? 24. Agora se vire e põe as mãos atrás das costas. Não tô afim, não. Você tá errado se tá achando que tem outra opção, moleque. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Muito pica, tá maluco? Porra, Velozes 5 é filmaço. Aqui é o Brasil! Essa última fala é dita para reconfortá-lo e tranquilizá-lo. Aurélio não está convencido. Tem que ser perfeito, cara, sem erros. Aurélio limpa as mãos nos shorts. Pega a arma, sopesa nas mãos, gira o tambor satisfeito. Eu achei que eu tinha uma arma aqui, mas eu não tenho, não. Gira o tambor satisfeito. Se eu dou um tiro no meio da multidão, eu chamo a atenção demais. Coloca a arma na mesa, pensando. Precisa ser silencioso. Surge uma ideia. Se eu chegar perto, apertar a mão dele, eu posso fazer o serviço e ir embora antes que alguém note. Tato olha pra esguelha, de esguelha pra George. Cortar para omitida. Essa cena aqui é secreta. Interior, sala de estar, casa de Paulo Pontes. O cômodo está escuro. Não vemos Paulo Pontes de frente. Veremos depois. Mas por enquanto ele está sentado nas sombras, quase silhuetado. Claramente é ele que manda. Com ele estão Tato e Jorge. Este ainda usando óculos escuros, apesar do cômodo mal iluminado. Eles estão de pé. Paulo. Esse cara tem que ser um kamikaze, tá entendendo? Ele não pode sobreviver e ser interrogado. Tato. Então arranja um homem-bomba. Eu não consigo arranjar um cara desses. E o Paulo levanta e anda esmo, irritado, e vira. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Sem uma arma? Como? Qual é o plano? Você quer mesmo saber? E o Paulo faz que não com a cabeça. Pergunta idiota. Meus sócios precisam ter certeza. A nação está em jogo. Tato. A chance dele escapar são 0. E ele sabe. Eu garanti 20 mil pra mãe dele se acontecer alguma coisa com ele. E o Paulo. Tem algum jeito de garantir que algo aconteça com ele? E o Tato reflete. Corta para interior, palco do debate. 6 pódios e 6 candidatos, câmeras de TV, luzes, equipe técnica e uma plateia ao vivo acompanham o debate. O Live Pix tá off? Tá, porque senão vai ficar interrompendo a leitura, né? Calma, eu toco o vídeo. O áudio, aliás. Ok, eu tenho. Eu volto mais atrás do pandemia, bibibi, chega de bibibi, meu andar de jet ski, pagar meu roteiro aí do meu vídeo, tamo junto. Eu ouvi alguém falando para no fundo. Então nós temos mais 2 páginas, hein? Bolsonaro falando pra câmera. Eu tinha uma fala preparada pro meu discurso de abertura hoje, mas era a mesma merda que todo político diz. Risos da plateia. A mediadora, uma mulher chamada Verônica, adverte a plateia. Silêncio, por favor. Meu nome é Jair Bolsonaro. Eu sou católico, pai, marido. Eu era capitão no exército, um deputado e agora estou concorrendo à presidência. Ele olha de relance para a esposa, Michele de Paula, na plateia, e seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, jovens rapazes, frutos de um casamento anterior. Bolsonaro pausa por um momento.
Seu estilo é casual, conectando-se com as pessoas. Não as exclamações, punhos em riste que políticos geralmente empregam. É como se ele estivesse sentado num bar, conversando com amigos, em alto e bom som, mas não gritando. Ele não precisa gritar. Bolsonaro continua e se recompõe. Eu acredito em Deus, na minha família. Na verdade, eu acredito tanto na família que tive filhos nos meus 3 casamentos. Isso provoca risadas e ele encara os oponentes. A extrema esquerda está bem representada hoje. Socialistas, petistas, a PEE, comunistas, pseudo-comunistas, semi-comunistas, comunistas barbados. A mesma catástrofe dos últimos 30 anos. Eles se acham revolucionários como os ídolos deles, Fidel Castro, Hugo Chávez, mas são tecnocratas e burocratas, parte de uma ortodoxia cansada e falida que não gera nada além de desânimo. Então, após um momento... Pera, isso aqui é o Bolsonaro continuando? Acho que é o Bolsonaro continuando, é. 14 milhões de desempregados, criminalidade desenfreada, 60 mil homicídios, 50 mil estupros todo ano. Aponta seus oponentes que olham de volta para ele. Quando você está no controle e a coisa desanda, você é o responsável. Mas em vez disso, vocês propõem as mesmas medidas que criam o problema. 10 segundos, senhor Bolsonaro. E o Bolsonaro olha para a câmera. A solução que eu tenho para os nossos problemas é simples, mas difícil. Eu vou deixar vocês em paz e proteger vocês, para que tudo que vocês construíram não seja roubado. Ele continua mais alto. Nada os assusta mais do que você estar no controle da sua própria vida. Eu vou libertar vocês. Vivas e aplausos da plateia. A moderadora Verônica pede silêncio. E então, o senhor Francisco Alves. Eu, enquanto candidato do governo, não peço desculpas. Eu sigo os passos dos meus predecessores. E o Bolsonaro corta. Eles ainda estão na cadeia? Então, após um momento... Esqueci. Eles manipularam o Supremo para anular as condenações deles. Mas não se iludam. Eu estou concorrendo contra o ex-presidente. É ele que está no comando. E aí, Verônica. Senhor Bolsonaro. Pode continuar. Eu sigo os passos do governo. Eu me orgulho com a oportunidade de liderar a nação com justiça e igualdade para todos. Eles começaram o trabalho e eu vou continuar. Alguns aplausos silenciados pela moderadora. Silêncio. Bolsonaro dá um sorriso irônico e indiferente e diz: mesma merda, só mudou a privada. Uma reação barulhenta, a maioria amando, um olhar furioso de Alves, Bolsonaro dá de ombro, sorriso, enquanto a plateia ri. Ele olha para Michele e ela não está rindo. Seus olhos fitam os de Michele por um momento. Uma bela mulher. Ele se perde numa memória. 8, 9, 10 emitidos. Flash cut para o interior do quarto de apartamento do Bolsonaro noite. Michele está deitada na cama. Rapaziada, essa é a parte que a gente vê o Bolsonaro fudendo, hein? Michele está deitada na cama, com as costas apoiadas contra a cabeceira. Bolsonaro, ainda de terno, recém-chegado em casa, senta no colchão ao lado dela. Ele levanta a mão e passa um dedo na sua bochecha. Bolsonaro, que foi? Fala comigo. Ele a abraça apertado. Eles se abraçam por um tempo. O silêncio confortável entre duas pessoas compartilhando suas vidas juntas e imóveis. Essa é a parte que vocês cortam do roteiro e vocês postam. Tipo, eu e quem? Bolsonaro, que foi? O que eu posso fazer? Michele, você já está fazendo. Ele aperta mais forte. As coisas que dizem de você, elas me assustam. Estão tentando induzir alguém a te machucar. Bolsonaro, ninguém me machucaria, as pessoas me amam. Elas não resistem. Ele dá um sorriso torto. Faz parte do charme dele. Ela esconde o rosto na curva entre o pescoço e o ombro dele. Expira de leve. A voz tremida. Nossa filha precisa de você. Eu preciso de você. Ele beija o rosto dela. Passa a mão no cabelo. Bolsonaro. Não vai acontecer nada. Ele aperta, sentindo seu cheiro. O cabelo dela encostando no dorso das mãos dele. Corta pra palco do debate 1. Michele abraça o Bolsonaro depois do debate.
Michele. Estou muito orgulhosa de você. Bolsonaro. Não xinguei demais? Você precisava dizer privada? Ela está brincando, é claro. Bolsonaro dá um selinho afetuoso nela. Então abraça seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos. Flávio. Parabéns, pai. Eduardo. 1 contra 5. Você acabou com eles. O Eduardo só pensa em 5 contra 1. É foda. Não tá, tem um faltando? Tem. O Renanzinho tá faltando. Deixa eu ver até que... Onde que eu tenho que parar mesmo? Não, a página 24. É o Aurélio. Depois que o Aurélio fala cerveja, obrigado, mas tem mais 2 depois. Eu paro bem na facada. Tá. Também está presente Luiz Alcântara, político e apoiador de Bolsonaro. Luiz. Olhe para eles, meu amigo, olhe. Eles olham a oposição. Francisco Alves e sua família e apoiadores, olhando de volta para eles, junto às equipes dos outros candidatos. Flávio. Eles levaram uma marretada. Porra, Flávio. Se você soubesse quem tá levando uma marretada hoje. Corta para interior do palco do talk show. Porra, só tem cena interior do palco do talk show, caralho. Só um minuto, galera. Estou mascando o chiclete. Tá. Populista, qual a fixação de vocês com essa palavra? Quer dizer que eu sou popular? Sempre que alguém que vocês não gostam ganha, é um populista perigoso. Mas quando seu candidato ganha, é a democracia em ação. Ela muda de assunto. Qual é a coisa mais importante para sua vida? Minha família. Ah, ok. É nisso que eu estava querendo chegar. O povo do Brasil também é minha família. Tantos sofreram, tantos perderam a esperança. Eu quero fazer por eles o que eu fiz pela minha própria família. Natália com a pergunta muito importante. E os homossexuais? Porque a questão é sempre os homossexuais. Você devia me perguntar como eu pretendo melhorar o país. Você pergunta de homossexuais. Você chamou ele de viados na televisão. Rapazes. Como que é? Não, nós não estamos falando dos gays. Estamos falando de viados. Rapazes. O que quer dizer viados? Os caras que andam de Harley. Os caras que andam de Harley buzinando o tempo todo. Eu sou gay, rapazes. Vocês me acham viado? Você anda de Harley? Não. Então não é viado. Quão difícil é isso? Tá, mas e se um cara é gay e anda de Harley? Então é um gay viado. Qual a dificuldade? Muito foda esse episódio de South Park. Muita gente usa essa palavra. Talvez eu conviva demais com gente de verdade. Não sou tão refinado quanto você. Vou tentar me controlar. Mas quando o homem gay veio no programa e sentou no seu colo, você quer mesmo discutir isso? Você riu. Ele sentou no seu colo e você riu e ficou de pau duro, Bolsonaro. Porque foi engraçado, eu sou uma pessoa de verdade, sou chucro, falo palavrões, eu rio, então me elejam presidente. A plateia ruge com risadas de concordância. É isso aí, Bolsonaro, porra. Isso aí, caralho. Assim que o barulho diminui. Natália. E a Glória de Rosales? Porra, gente, é impossível. É sobre isso que você quer falar. Vocês nunca tocam nas pautas que importam. Flash cut para interior do corredor Câmara dos Deputados dia. Bolsonaro com seu filho Eduardo atrás, conversa com a imprensa. Uma deputada por perto, Glória, de meia idade, aparência nerd. Não tá escrito aparência nerd, nem fudendo. Não tá escrito aparência nerd. Seu nome é Glória? Tá escrito nerd.
Bolsonaro. Ah. Aparência nerd. Imprensa com microfones, câmeras bem ali. E o Bolsonaro pros repórteres. Se o menor comete estupro ou homicídio, ele deve ser julgado como adulto sim. É isso que está em volta na câmera. E a Glória se infiltra na entrevista. Mas e você? Você é um estuprador? Ela marcha raivosa em direção a ele. Ele estende o braço para impedi-la. Do que você tá falando? Você tá me ouvindo? Você me chamou de estuprador. Então, para os repórteres. Isso vindo da advogada que defendeu o pior estuprador do Brasil. Gesticulando na direção dela. Eu não estuprei ninguém e você sabe disso. Se eu tivesse estuprado, não estupraria você, com certeza. Porra, isso é uma coisa que o Bolsonaro falou de verdade, né? Que absurdo. Caralho. Essa aqui é a pica, sabe? Que isso? Mas que isso? Você só me chama disso porque as câmeras estão gravando. Como você ousa? Ela avança nele de novo, o braço estendido dele empurrando ela de leve. Não um empurrão forte, mas o suficiente para enfurecê-la. Ela empurra de volta e o Eduardo intervém para interromper. Carro SUV em movimento noite. Bolsonaro está com raiva de Eduardo e grita com ele. A coisa mais engraçada do mundo pra mim é que esse é o filme mostrando que o Bolsonaro é o pica, ele é muito foda, ele é bonito, ele é gostoso, ele é, porra, ele é o Messias, ele é caralho, ele é, porra, tudo de bom. O Eduardo ainda é um bosta nesse filme. Isso é a coisa mais engraçada do mundo pra mim. Você sabia que ela ia me perguntar isso, né? Foi uma cilada. O Eduardo. Deu tudo certo, você lidou bem. Você tá demitido. Um momento depois. Eles ficam exibindo sem parar esse vídeo idiota. Eu estou cansado disso. Você está demitido. Pro motorista. Me deixa sair daqui. Eu estou saindo. Eduardo. Você vai ser morto nesse barro, papai. Eles são meus eleitores, amigo. Eles não me matariam. Ele vira pro Eduardo. Você não vai ter mais nenhum envolvimento com a minha campanha. O carro desacelera e o Eduardo sai. No banco de trás ele não consegue acreditar. Ele sai pelo outro lado, dá a volta e alcança o pai. Naquele momento, Bolsonaro entra de novo no carro e grita: acelera! O carro arranca, deixando Eduardo para trás, mãos estendidas para os lados, como quem diz what the fuck. O carro então dá meia volta e a porta se abre e o Eduardo entra. Momento silencioso entre pai e filho, então. Decidi te contratar de novo, mas com um salário mais baixo. Eu não ganho um salário. Vou abaixar mesmo assim. Eduardo gargalha e o seu pai faz o mesmo. Ele empurra Eduardo empurra de volta, mais forte. E o Bolsonaro continua. Eu já enfrentei bandidos mais durões que você, meu amigo. Eles começam a brincar de lutinha no banco de trás e o motorista sorri. Família boa, família boa. Sala de custódia da delegacia. Empurrões trocados entre um jovem Paulo Pontes e soldados, lutando para posicionar o suspeito para fora da ficha criminal. Paulo briga com vontade, ele é rebelde. Também está presente a Polícia Federal. Legenda sobre a tela, QG da Polícia Militar, 1985. Paulo chuta e urra contra os soldados. Tirem as mãos de mim, daqui a umas horas eu vou estar fora daqui, pode acreditar. Jair Bolsonaro, mais jovem, usando uniforme militar, o capitão no comando, contorna a mesa da custódia, coberta de drogas apreendidas. Agarra Paulo, puxando de seus homens, agora é a cena de foda, e o empurra contra a parede, tô achando que é, hein? Ele é mais forte que Paulo, e o segura contra a parede. Parado, fica quieto! Paulo grunhe insultos contra ele. Filho da puta, caralho, cuzão! Bolsonaro segura sua cabeça contra a parede, expondo a tatuagem de Paulo, e o segura ali. Tirem a foto, vamos! O fotógrafo militar se aproxima, tira uma foto da tatuagem exposta e face de Paulo. Lâmpada do flash, psh, enquanto ele é segurado por Bolsonaro, outros soldados ajudando. E o Bolsonaro continua. Mais uma! Outra foto, congela no Paulo, segura, e a legenda sobre a tela. Paulo Pontes, também conhecido como Cicatriz. Traficante, solto 48 horas depois, desaparece do Brasil. Fim do flashback. Exterior, restaurante dia. Bolsonaro, Michele, família e assessores, que no caso é só o Luiz, sentados numa longa mesa ao lado de fora do restaurante lotado. Zico, outro assessor. O Zico? O Zico. Toca violão. Todos cantam juntos.
alegres. No colo de Bolsonaro, sua filha mais nova com Michelle, a Laura. Uma linda menina que é claramente a favorita do pai e vice-versa. Ela segura uma pequena boneca de pano. Uma mulher se Uma mulher se aproxima, Dolores, tão bonita quanto triste e envelhecida. Ela segue reto em direção a Bolsonaro, que a vê chegando, pessoas desviando à esquerda e à direita. Quando ela se aproxima com uma onda, ela para e o encara. Bolsonaro, como eu posso te ajudar, vovó? E ele a chama de vovó por respeito. Ela não é parente dele. Ela segura uma bolsa e uma bíblia. Essa é sua filha! Tem algo de assombrado e assombroso em Dolores. Bolsonaro. Bonita, né? Tão bonita. O Brasil ama que você é um homem de família. Bolsonaro, no fim das contas, é apenas um family guy. Laura desce do colo dele, chamada pela mãe. A música se desvanece. Bolsonaro para Dolores. E meus filhos estão aqui. Número 1, número 2, número 3. Flávio, senador. Carlos, vereador do Rio. E Eduardo, Câmara dos Deputados. Ou é Flávio, Eduardo e Carlos? Eu me confundo. Caralho, o Renanzinho ficou pra merda mesmo, hein? Puta que pariu. Será que é porque falaram que ele deu o cu? Risadas à mesa. Ah, os filhos sorriem, acenam para Dolores. Dolores continua a encarar Bolsonaro. Ele agora está em pé, de frente para a idosa, e ela continua o encarando. Todos à mesa estão confusos e começando a se preocupar. Michelle olha pro Luiz. Por que ele não enxota a mulher? Bolsonaro. Tem o seu voto, vovó? Dolores. Muito mais do que isso. Luiz se aproxima com cara de poucos amigos. Mulher, vai embora. Dolores levanta as mãos e segura o rosto de Bolsonaro, olhando para ele. Deus me enviou. Ela coloca as mãos na testa dele. Uma febre está vindo. Eu queria saber imitar o Babidi. Ela puxa um pequeno saquinho de comprimidos, não do tipo industrializado, mas artesanais, como se fossem feitos na cozinha dela. Esses aqui vão te proteger. E ela pega um copo d'água na mesa e entrega para ele. A Michelle diz, Jair, não. E ele sorri despreocupado, brinda a todos e engole os 2 comprimidos. Ele se vira e vê que a Dolores foi embora, e ele a procura, e os outros também. Mas ela bateu em retirada para algum beco escuro. Bolsonaro, pra onde ela foi? E o Eduardo, sumiu, feito um fantasma. Mais risos, e a música toca de novo. Enquanto os outros cantam, Bolsonaro olha para Michelle, cujos olhos brilham de curiosidade com o que acabou de acontecer. Corta para o interior da casa do Bolsonaro, de noite. Michelle, no banheiro do andar de cima, tira os brincos enquanto Bolsonaro desfaz o nó da gravata. Michelle, o que ela quis dizer com uma febre? E ele dá de ombros. Há uma cruz pendurada no espelho. E a Michelle continua. Ela disse que Deus a enviou. Tinha algo de estranho no jeito que ela disse isso. Acho que a gente precisa rezar. Bolsonaro, agora! Então, um momento depois. Se você não se importa, eu vou rezar de pé. Michelle ignora isso, vai até o quarto, ajoelha ao lado da cama para rezar. Ajoelha para rezar. Ele a vê e pensa por um momento, então se aproxima e se ajoelha ao lado dela. E eles rezam. Corta para exterior da praça da prefeitura. Grupos dispersos se aproximam de uma praça. Legenda sobre a tela. Cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. 6 de setembro de 2018. Pessoas sorriem, ansiosas e esperançosas. Muitas são jovens e negras das ruas e das comunidades. São pessoas pobres. Algumas seguram cartazes, bandeiras do Brasil, uma atmosfera festiva. Uma repórter que vimos anteriormente, a Lara Clark, jovem, atraente, vestida em roupas estilosas, desce de uma unidade móvel de transmissão e estende um microfone a um grupo de mulheres. Uma se chama Ana e a outra Júlia. Jovens, a maioria com idade para votar, andando juntas. Quão velha você é? Quantos anos você tem? Ah, jovem, idade para votar. Lara, onde vocês vão? Ver o capitão, onde mais? E a Lara estende o microfone às outras. E vocês, todas vocês,
Mesma coisa? Sim, sim. Por quê? O que te empolga nele? A adolescente, Júlia, olha pra amiga. E elas riem. A Ana dá um passo à frente querendo esclarecer a questão. O capitão é gente como a gente. Estamos cansadas dos palhaços de sempre. A mesma merda de sempre. Lara vira pra câmera e faz a reportagem. Lara pra equipe de filmagem e audiência. Bem, como todo mundo sabe, ele tem um dom para explorar a raiva populista, o ressentimento e a paranoia disseminada das redes sociais. A campanha toda dele é baseada no medo, e sem o medo ele não teria no que se apoiar. Os únicos protagonistas do filme serão repórteres. A gente viu os antagonistas lá em cima, pô, o Alberto, que eles chamaram aqui, né? O Aurélio, sei lá, e o Tato. Um Chevrolet Suburban se desloca numa rodovia em Minas Gerais rumo a um comício. Carlos lê jornal em voz alta enquanto Bolsonaro, Luiz e o motorista escutam. Zico também está presente, o músico, não o jogador. Eles estavam armando de matar o Bolsonaro, Milton, caralho. Porra, meu. Segundo as últimas pesquisas, Jair Bolsonaro tem 43% de aprovação contra os 46% de Alves. Um aumento de 5 pontos essa semana, caralho. A única vez que aconteceu uma coisa assim foi essa semana com o Carlinhos. Que porra. Nesse ritmo, muitos preveem que ele possa ganhar, ou no mínimo, uma eleição acirrada. E ele para de ler. Eles estão ficando com medo. E o Bolsonaro? Eles estão ganhando? Sim, por enquanto. Mas o embalo... Pare! A gente não pode pensar assim. A reprimenda é dura. Silêncio. Em seguida, o Bolsonaro fala calmamente, mas com firmeza. Número não é merda nenhuma. O controle esquerdista da imprensa vale 10, 15 pontos no dia da eleição. Em seguida, pegando embalo. Então não se iludam com que estamos ganhando ou coisa do tipo. Isso deixa a campanha tímida. Faz com que a gente comece a duvidar de si mesmo. E o embalo é pior. A gente está no embalo, dá pra perder o embalo. Foda-se, entenderam? Ele está enfurecido de novo, rosto arroxeado. Carlos olha para Luiz como quem diz. Ô porra. Veja só, meu pai. Está dando um daqueles ataques. E o Carlos, tudo bem, combinado. Nós somos azarões, sempre seremos azarões. Temos orgulho de ser azarões. Eu não ligo se as pesquisas derem 90%, mesmo depois da vitória. Ainda seremos os azarões. Agora, Zico, pega essa porra dessa viola e toca uma moda antes que eu morra engasgado na minha própria merda. Que diálogo bizarro é esse? Zico, o jogador? Porra, ele acabou de especificar que é o Zico músico, caralho. O veículo se desloca. Música pode ser ouvida do carro do candidato. Corta para a Praça Central de Juiz de Fora. Abarrotada de pessoas segurando cartazes e faixas saudando o Brasil, Bolsonaro e o capitão. Barricadas são movidas pela polícia para o veículo estacionando lentamente com escolta policial em motos. Vivas do público. Bolsonaro no banco de trás com seu filho Carlos, enquanto o assessor de campanha Zico toca violão, uma música chiclete. Canta com outros. Todos estão de bom humor. Olha isso, essa multidão. E Luiz, eu te falei. 44 e 45 estão omitidas, são cenas secretas. 46, exterior, frente ao prédio principal, praça de dia. Bolsonaro sai do carro, porta aberta pelo porteiro. Acena para a multidão, contida pela barricada. Ele faz seu gesto característico, apontando ambos indicadores para eles. Entre os presentes aplaudidos está um homem, aparência desleixada, olhos afiados, focado no candidato. Nós o reconhecemos. Aurélio Barba assiste, enquanto alguém joga para Bolsonaro uma camisa do Brasil, verde e amarela. Ele entrega o paletó pro Luiz, coloca a camisa por cima da camisa social, diante de sorrisos e aplausos. Aurélio parece estar se divertindo, admirando a cena. Sabe o que ia ser muito foda? Se em algum momento do roteiro eles falassem: Bolsonaro, você só não morreu porque você colocou a camisa do Brasil por cima, e isso amorteceu a facada. Luiz berra com o porteiro. Luiz: ele vai fazer o discurso do outro lado. E o porteiro: me falaram para encontrar vocês aqui.
Imbecil, filho da puta! Tá tudo bem, Luiz? Interior, lobby do prédio principal de dia. Bolsonaro é obsequioso com o porteiro enquanto eles entram. Bolsonaro, qual é o seu nome, amigo? E o porteiro, chocado que o candidato está conversando com ele. Eu? Fábio? Meu nome é Jair. Qual é o teu partido, Fábio? Carlos, Luiz e Zico esperam pacientemente, já tendo visto essa cena muitas vezes. O partido que está no poder? O porteiro concorda com a cabeça, tímido. Bolsonaro para e explica. Eles te jogam migalhas. Você conhece a parábola do homem que pede comida e ganha peixe? Quem realmente se importa com o bem-estar daquela pessoa ensina ela a pescar. Incerto de que a parábola tenha surtido efeito, ele continua enquanto anda. Quanto te pagam aqui? A aparente apatia do porteiro é substituída por uma surpresa prazerosa. Será que o candidato está mesmo tentando convencê-lo? O porteiro diz. Menos do que deveriam. E o Bolsonaro para de andar para concluir seu argumento. Se eu for eleito, a economia vai bombar. Eles vão te pagar mais ou vai ter outro emprego melhor competindo pelo seu trabalho. E o porteiro, sim senhor. Pode me chamar de Jair. E pense em votar em mim, por favor. Eu quero seu apoio, Fábio. Carlos e os assessores empurram o candidato corredor acima, sacudindo as cabeças em desaprovação. Bolsonaro capta o ceticismo deles e diz: Eu consegui o voto dele, pode confiar. Já podemos ouvir as massas do lado de fora entoando, aplaudindo em uníssono. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Exterior em frente ao prédio principal, praça de dia. Aurélio e os outros são impedidos pela polícia de entrar. Aurélio se vira, caminhando em meio à multidão. Hugo Betão, um homem... Hugo Betão, um homem negro, grande e alegre, usando um terno requintado, se aproxima sorrindo. E o Bolsonaro o abraça. Bolsonaro. Finalmente chegou, meu irmão. Ué, tudo bem? E Hugo concorda com a cabeça. Tudo, você? E essa multidão, hein? Foi pra mim que eles vieram aqui? Talvez seja por você. E Hugo, estamos todos aqui pelo capitão. Essa resposta agrada Bolsonaro. Hugo cumprimenta Carlos, os assessores. Carlos se detém para conversar com um grupo de policiais e o seu comando da polícia que o segue. E o Hugo conduzindo Bolsonaro. Por aqui! Bolsonaro anda ao lado de Hugo enquanto eles conduz por um corredor externo. Do lado de fora, pessoas acenam pela janela de vidro. Tudo pronto? Tudo. Bandeiras? Temos bandeiras? Claro, você trouxe um discurso. Bolsonaro para e finge que se ofendeu. Não preciso disso, Hugo. Eu falo do fundo do coração, da alma, das minhas bolas. Entendeu? Eles riem como apenas dois velhos amigos podem rir. Bolsonaro falou bolas. Seguindo em direção a uma porta que leva à praça. Interior bar perto da praça. Aurélio, o assassino, entra. O lugar está lotado de pessoas esperando o evento, apertadas umas contra as outras. Aurélio vai direto pro balcão. Aurélio. Cerveja? Obrigado. Uma cerveja de homem. Alguma coisa nacional. Alguma coisa brasileira. Eu estou prestes a ouvir o próximo presidente do Brasil. Ele parece alegre demais. Chama atenção. E ele não se importa. É parte dos seus disfarces. Ele sorri enquanto o barman coloca uma garrafa diante dele. Aurélio. Gelada? Segura a garrafa. Tá achando que eu sou o quê? Um peão? Me vê um copo. Um copo limpo. E o barman, indiferente, assenta um copo no balcão em frente a Aurélio. Antigamente eles serviam a cerveja no copo, sabia? O Aurélio serve cerveja no copo. Na televisão do bar, o evento é televisionado. Palco do palestrante de dia. Hugo Betão discursa da caçamba de uma caminhoneta. Completa sua apresentação. Nós estávamos num treinamento por cima de uma represa dando corda. Os sargentos sacudiam a corda para que a gente caísse. Bom, eu caí e não voltei mais. Todo mundo falou. Pena que negro não sabe nadar. E eles riram. E ele olha pro Bolsonaro. A memória vívida na mente dos dois. Eu estava com meu equipamento afundando rápido. Todos eles achavam que meu tempo tinha acabado. Tirando um homem que se arriscou e me trouxe à tona. Vivas! Aplauso do público. O capitão do povo que deixou o sistema tremendo na base. Só um minuto, gente.
que deixou o sistema tremendo na base. O homem em pessoa, Jair Bolsonaro. A multidão vai à loucura. O Zico e os outros músicos tocam uma melodia festiva, enquanto Bolsonaro abraça Hugo e então acena. Faz uma referência pro público, exibindo sua camisa, sorrindo o tempo todo. Então ele se aproxima do microfone. Obrigado, Hugo. Ouvi falar que a gente vai nadar depois do comício. Mal posso esperar. Estou muito feliz de estar aqui em Juiz de Fora, diante de vocês, a imprensa, as elites. Eles não entendem que essa é sua campanha. Esse é o seu país. A multidão adora e dá vivas chamando o nome dele. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Só olha para a Amazônia. Eles querem se livrar da floresta o mais rápido possível, entregando para estrangeiros, ambientalistas, pedófilos de Hollywood. Um bando de gringos que não dão a mínima para esse país. Mais gritos de apoio cortando para a multidão. Bolsonaro, Bolsonaro. A Amazônia não é deles, é nossa. Sim, precisamos protegê-la. Não deveríamos proteger os 20 milhões de pessoas morando lá também? Eu visito essas pessoas, eu conheço essas pessoas e sabe o que elas querem? Wi-Fi. Isso mesmo, Wi-Fi. Mais vivas e aplausos. Ué, Bolsonaro! Ué, Bolsonaro! Interior do bar, perto da praça. O discurso lá fora pode ser ouvido em meio ao barulho. O Aurélio está quase terminando a cerveja. Nota uma pessoa, mas não a olha quando ela passa atrás dele. É Tato. Eles se cumprimentam sutilmente. Tato é o homem que o contratou, caso você não se lembre. Ele segue para o banheiro masculino. O Brasil é um grande país, um grande povo, cheio de oportunidades para crescimento. Mas os vermelhos em Brasília querem pegar o país para eles. Não mais, amigos, não mais. E a multidão repete. Não mais, não mais. Aurélio termina a cerveja e vai para o banheiro. Interior, banheiro masculino do bar. Aurélio checa se há mais alguém no banheiro. Ninguém. Deixa eu só ter certeza aqui. A página que eu preciso parar. Eu paro bem aqui mesmo. The crowd cheers post-speech. Um casaco pendurado num gancho, mesmo que Tato estava usando. Ele apalpa o casaco por fora, checa os bolsos, procurando algo. Encontra o que procura num bolso. Algo lá dentro, preso. Aurélio puxa algo embrulhado num jornal. Remove uma faca longa, de lâmina larga e mortal. Aurélio desliza a faca em volta do bolso, coloca o casaco e sai. Exterior, palco do palestrante. The crowd. A multidão dá vivas, depois do discurso. Bolsonaro chega na beira da caminhoneta, se abaixa para alcançar os braços calorosos da multidão. E aí é até onde temos pago, eu acho. É até onde temos pago, gente. Então, esperamos. Tá. Vamos lá. O Jair doou R$50. O Xereca Centrado mandou um vídeo. Não estamos vendo o vídeo hoje, Xereca Centrado. Você foi burro. Vou converter a sua doação em páginas de Dark Horse. E o Nine... o Nine mandou fura ele, Aurélio. 20 conto. Então são 4, 10, 14. Olha só, pagaram 17 páginas. Então eu tenho que vir aqui da página 26 até a página 43. Que seria esta. Oh, porra. Tenho que ler até Lara falando com o Tato no telefone. Vamos lá. Ele não consegue evitar ser puxado para o meio do povo. Apertos de mão, selfies, a multidão apertando, apoiadores barulhentos, entoando refrões à moda do exército. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17. Eles seguram celulares, transmitem lives e etc. Bolsonaro atende ao máximo de pessoas que consegue. Ele canta com elas.
Todos veteranos do exército. Todo mundo que tava lá era veterano do exército. Incapaz de parar o embalo, Bolsonaro se pega andando junto com eles. Carlos está alarmado, pede à polícia que intervenha, mas os policiais só assistem. A polícia não faz nada, né? Carlos berra com eles. Gesticula. A polícia dá de ombros. O que você quer que a gente faça? Um deles puxa um cigarro. Se eu ainda fumasse, essa seria uma boa hora para eu puxar o meu cigarro. Apalpa os bolsos atrás de um isqueiro. E o Tato, passeando por ali, acende o cigarro para ele. Carlos desce da caminhoneta. Hugo e Luiz e outros assistem ao lado da caminhoneta, sorrindo. E o Zico e o músico tocando. Porra, eles estão fritando lá. Aurélio sai do bar. Começa a atravessar, calma. Essa cena pede trilha sonora. Esse é o momento do filme. A cena que custou 130 milhões. O Corte pagou mais 4 páginas e com R$5 rola react dos trailers do Dark Horse e vai Neymar. Sim, claro que rola. Aí agora, gente, eu acho que podemos parar. Essas últimas... O Lucas Cristiano 96 mandou um Pensando Animes. Não vou fazer. E ele mandou R$14. Então... eu não vou cumprir. Esse Pensando Animes fica pra semana que vem, Lucas Cristiano. São mais 4 páginas. Então a gente vai até a página 47, que termina com o Sargento Ramos escortando a Laura Clark. Escoltando a Laura Clark. Vamos lá. Aurélio sai do bar. Começa a atravessar a multidão. Pessoas dando empurrões e puxões. Demandando chegar mais perto do candidato. Bolsonaro posa com pessoas de todas as idades, tirando selfies, fazendo coração com a mão. Voltamos. Não vou dizer quem tá querendo derrubar a live não, hein? Não vou dizer quem pode estar querendo sabotar a nossa live, hein? Só vou dar uma dica. Tem menos de 10 dedos. Bolsonaro é erguido nos ombros de alguém aos risos. Ele é carregado, acena, sente o aperto dos que levantam as mãos para alcançá-lo. Eufórico. Um momento alegre. Aurélio, olhos fixos em Bolsonaro, hesita. Ele não esperava que o alvo fosse erguido nos ombros do povo. Mas prossegue, determinado, focando no objetivo. Bolsonaro oscila de leve, acena, aponta. Carlos se esforça para alcançá-lo, com pessoas o apertando de todos os lados. Aurélio está logo abaixo do candidato, com a mão dentro do casaco. Olha para cima. Bolsonaro subindo e descendo nos ombros da multidão, acena e ri. Aurélio puxa a faca de dentro do casaco, ambas as mãos envolvendo o cabo, ergue a faca acima da sua cabeça, pei, enfia na barriga do Bolsonaro, gira a faca como uma britadeira. A faca de lâmina larga penetra a carne do baixo ventre. Bolsonaro contorce o rosto. Ambas as mãos instintivamente cobrindo a barriga. Ele ainda erguido pela multidão. O povo não tem certeza do que está acontecendo? Em seguida, notamos sangue, onde as mãos do Bolsonaro cobrem seu abdômen. A silhueta de uma flor pequena e rubra desabrocha na sua camisa. A multidão percebe o que está acontecendo. Pessoas entram em pânico. Ih, caralho, o que aconteceu? Mataram um mito. Bolsonaro cai para trás, nas mãos das pessoas que o carregavam. Ele está inconsciente.
Carlos se aproxima gritando: o que aconteceu? O que aconteceu? Aqueles mais próximos de Bolsonaro apontam e gritam: Aurélio, corre! Alguns o perseguem, incluindo policiais, mas a multidão desacelera a todos. Lara Clark, às margens da multidão, faz uma reportagem ao vivo percebendo o pânico. Lara falando no microfone. Algo mudou aqui no comício. Não sabemos o que. O candidato Bolsonaro parece ter caído. Ela olha em volta e tem pessoas gritando. O que aconteceu? Ele caiu? A mulher próxima a Adriana. Ele estava sangrando. Alguém atirou nele. Alguém off-screen grita. Não é verdade. Não é de verdade. Davi, outra pessoa. Não. Davi Brito? Eita, ponta. Ele foi esfaqueado. E a Lara falando no microfone. Não sei se vocês ouviram isso. Alô. Eu ainda preciso descobrir como usar esse microfone. Carlos, esmurrando o carro. Dá ré aqui, lá ele. Abre a porta, abre aqui. Carlos empurra as pessoas de trás. Elas colocam Bolsonaro no banco de trás. Luiz está na frente com o motorista, todos em pânico. Olhos arregalados. Hugo entra no banco de trás. Exterior, rua perto da praça, de dia. Policiais a cavalo viram a esquina, galopam em direção à praça. Carlos examina seu pai. O rosto de Bolsonaro está coberto de suor. Suas mãos, que tentaram estancar o sangramento, estão encharcadas de sangue. Bolsonaro, olhando a ferida, sangue pingando no chão. Ele girou a lâmina, aquele filho da puta! Hugo e Carlos trocam olhares. Carlos puxa gentilmente as pernas de Bolsonaro para cima. Raise your legs, papai. Levante. Em seguida, para Hugo. Temos que garantir que o sangue chegue no coração. Carlos inclina a cabeça de Bolsonaro para trás, no assento do meio. O motorista buzina e abaixa a janela. Motorista, saiam do caminho! Saiam! Saiam! Policiais a cavalo chegam, atravessam a multidão, abrindo um caminho para o veículo, que navega lentamente, buzinando, encontra uma brecha, sai dali a toda velocidade. Enquanto isso, a gente corta para o exterior da mesma praça de Juiz de Fora. O Aurélio dispara, piu, 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 perseguido por uma multidão e pessoas tomando ruas transversais. Ele entra no bar perto da praça. Aurélio se arremessa para dentro, tropeça, continua correndo. Pessoas sem calço entram, seguindo ele, e veem que ele se dirige aos fundos do bar. Essa cena não está no roteiro, mas tem a cena 60, interior do banheiro masculino. Eles olham em volta, vazio. Um homem confere a porta do box, trancada, e olha por baixo da porta. Aurélio está de pé na tampa do vaso. Ele se joga por cima da porta e é puxado violentamente pelos outros. Tenta lutar, mas eles estão em grande número. Eles o arrastam para fora. 2 policiais entram em cena para conter Aurélio. A multidão penetra o bar, lá eles. Alguém grita, mata ele, mata ele, mata ele! Policiais montados formam uma barricada, assistindo em meio à multidão. Uma testemunha silenciosa é Tato, o marginal que contratou Aurélio. Aurélio, sendo algemado e arrastado, nota a presença de Tato, e eles se olham. Olha só. A gente tava ligado que o Tato queria se livrar do Aurélio, hein? Corta pro exterior da entrada para o hospital de Juiz de Fora. É muito engraçado que isso tudo tá acontecendo em Juiz de Fora. Puta merda. O veículo corta o trânsito, passa por cima de uma calçada, pula. Pula. O veículo corta o trânsito, passa por cima de uma calçada e pula. Dentro do carro, Bolsonaro grunhe com o impacto. Escoltado por 2 policiais de moto. Motores acelerados, sirenes, luzes piscando. Interior, veículo em movimento dia. Bolsonaro joga a cabeça para trás entre Carlos e Hugo. Bolsonaro. Oh, pelo amor de Deus. Então, um momento depois. Vocês viram ele, o esfaqueador? Hugo sacode a cabeça, indicando que não. Descubram quem está segurando a faca. Hugo e Carlos trocam olhares. A mão trêmula de Bolsonaro agarra o punho de Carlos. Não o esfaqueador. Os que seguram a faca. Pedrada. Carlos indica sutilmente que Hugo olhe para baixo. Seu pai está literalmente empurrando os órgãos para dentro. No tapete do carro, uma poça de sangue e vísceras se forma. Sangue demais. E o motorista apontando pro telefone. Esse é o caminho certo? Luiz aponta incerto, checando o celular. Bolsonaro murmura algo, quase rindo do humor negro da situação.
Bolsonaro. Esses putos não sabem nem pra onde estão indo. Carlos. Não fale, papai. Evite o esforço. O hospital não está longe. E o Bolsonaro sorri com fraqueza, tocando Carlos no queixo, como que pedindo desculpas e passando sangue ali sem querer. Carlos toca o pulso do pai, deita-o suavemente e envolve a mão do pai nos seus dedos. A mão está grudenta de sangue. Ele está sentindo esfraquecer, tosse e em seguida. Eu não quero desmaiar. Se eu desmaiar eu morro, tenho certeza. E o Carlinhos. Fica aqui com a gente, papai. Os olhos de Carlos se perdem na janela, não querendo demonstrar emoção. Seus olhos estão cheios de emoção. Quem que escreveu essa porra, caralho? Ai, ai. Hugo, vira aqui! O motorista vira a esquina, pisa no freio, para abruptamente. A rua está fechada. Artistas estão na rua. Músicos assistidos por pessoas locais. Bolsonaro é jogado pra frente, solta um ganido, sangue jorra da sua ferida. E o Carlos olha pro motorista. O que você tá tentando fazer? Matar ele? E o motorista. Eles fecharam a rua, preciso dar a volta. Papai. Papai. Você está bem? Eu queria muito saber imitar o Gohan agora, caralho. O Gohan, criancinha. Papai. Os pneus cantam dando ré. Os policiais de moto conduzem o carro pra longe. Bolsonaro. Não! Corta pra exterior da rua lateral. Praça da prefeitura. Lara e o seu câmera Benito. Eita, Bad Bunny. Será que vai ser ele no filme? Entram na unidade móvel de transmissão, tomando o caminho oposto da multidão que se desperta lentamente. Interior da rua lateral, praça da prefeitura. Unidade móvel de transmissão. Lara olha o celular enquanto a câmera dá meia volta. Ela olha pra cima e vê o grupo de mulheres, Ana e Júlia. Oh, Ana Júlia. Eu sei que você já não gosta de mim. Que ela entrevistou antes do evento, formando um círculo ali por perto, chorando, atônitas com o que aconteceu. E esse momento se alonga. Porra, até no roteiro tá. Esse momento é chato pra caralho. Lara absorve o momento. Mulheres chorando por Bolsonaro. Enquanto avança em direita, ela nota algo no seu celular. Lara. Estão dando a notícia agora. Ele foi esfaqueado. Alguém esfaqueou esse traste. Essa última frase é dita triunfantemente. Alguém esfaqueou esse traste! Ninguém deve ter transmitido ao vivo? Não vejo nada, só alertas, não tem nenhuma imagem. E ela navega pelo celular. Ela fica lá no Twitter. Nada, nada. Qual é o hospital mais próximo? Precisamos de imagens. Vamos filmá-lo. Eu quero as imagens. E o Benito farto do cinismo dela. Você precisa soar tão feliz. E a Lara, foda-se o Bolsonaro. Ele estava pedindo para isso acontecer. Corta pra exterior hospital de dia. O veículo entra no hospital, buzinando atrás dos policiais de moto. Quase ninguém em volta. Os pneus do veículo guincham quando ele freia em frente a uma rampa. Uma auxiliar de enfermagem, Eliana, fumando um cigarro, observa da entrada. E aí o Carlos sai do veículo. Eu preciso de ajuda, por favor! Carlos acena de novo em pânico. Enquanto isso, Hugo e Luiz assumem posições que sustentam gentilmente Bolsonaro para retirá-lo do carro. Dois policiais de moto desmontam das motos, se aproximam para ajudar. Cena 66A, interior, recepção, hospital de dia. Eliana entra apressada. Enfermeira Renata, atrás da mesa de recepção, percebe que algo está errado. E a enfermeira Renata, o que houve? Ela dá a volta na mesa e sai do hospital. Cena 67. 67. Exterior do hospital, dia. Carlos chama dois auxiliares, incluindo a Eliana, a descer com a cama rampa abaixo, rodinhas girando. Enfermeira Renata vê o sangue e a bagunça e não perde tempo. Renata, o que aconteceu? Cuidado transferindo ele. E ela assume o comando. Vocês dois ao lado dele. Vamos transferi-lo pra maca, com cuidado. E em seguida, pro Carlos e pros outros. Esse é quem eu acho que é? Luiz e Hugo levantam Bolsonaro. Os policiais de moto dão espaço. Bolsonaro, não. Vou andando. Carlos, você está fraco, papai. Deixa a gente te ajudar.
Ele tenta avançar um passo e desmorona, segurado de pé por Carlos. Luiz, Hugo, enfermeira Renata o encara. E a enfermeira Renata pro Bolsonaro firmemente. Você não consegue dar um único passo. Suba na maca, senhor Bolsonaro, agora. Nem fudendo que tem um emoji de 6-7. Nem fudendo que tem um emoji de 6-7. Vai tomar no cu. Bolsonaro cede e é colocado na maca. Bolsonaro. Gostei de você. Você devia ter minha ex-mulher um dia. E ele é liso, ó. Ele, ó. Tá morrendo, mas só pensa em xereca. Vans de noticiários chegam à cena, incluindo a da Lara. Repórteres saem e o Carlos puxando a maca. Vamos! E eles empurram o Bolsonaro rampa acima. Interior, recepção, hospital de dia. A maca é empurrada até o pronto-socorro. Enquanto isso, na rampa, Hugo e Luiz e os policiais... Os policiais de moto não desceram da moto já? Impedem a passagem dos repórteres, liderados por Lara, Benito e Baltazar. Quem é o Baltazar? O Baltazar já apareceu na história? Que disparam rampa acima. E a Lara, causando. Deixa a gente passar. Eles desmontaram da moto já. O Hugo é intimidador, corpulento, ninguém passa por ele. Começam empurrões. Benito, não toca na minha câmera. E os policiais de moto separam os dois lados. E o Hugo pra polícia, não deixa eles entrar. Lara pergunta, ele morreu, Hugo? É bem isso que você quer, né, Lara? E o Baltazar, repórter veterano. Ah, o Baltazar é o repórter veterano, pô. Ele levanta a voz. Hugo, você me conhece. Eu e Eduardo somos amigos. Porra. Imagina ser amigo do Eduardo. Eu e Carlos também. E com seu pai, sempre fui justo. Eu só quero saber o que está acontecendo aqui? Hugo, nós sabemos tanto quanto vocês. Tentaram matar ele. Como assim tentaram? Quantas pessoas estavam envolvidas? E como você sabe disso? Luiz vira pra polícia. Tira eles logo daqui. E o Baltazar. Nós temos todos o direito de estar aqui. Enquanto a polícia os desloca... Que ódio. Enquanto a polícia os desloca pra trás, Hugo percebe quanto sangue foi parar nele. Ele dá um passo pra trás e desaparece dentro do hospital. Enquanto isso, Lara se virou e está reportando enquanto Benito a filma. Lara, pra câmera. O povo brasileiro merece saber a verdade. Se ele está vivo, vamos provar pra vocês. Uma imagem, uma única foto, pode dizer tudo. Cortar pra interior da sala de cirurgia de dia. Dr. Álvaro e enfermeira Renata saem de um elevador, dirigem-se a uma sala cirúrgica e lá dentro, através de uma janela, eles veem Dr. Tavares, homem robusto, tentando salvar a vida do paciente. Não está tendo sucesso. Ele dá um passo para trás, sacode a cabeça. Uma enfermeira chama sua atenção. Ele olha para fora e vê o Dr. Álvaro e a enfermeira Renata. Lentamente ele sai da sala. E aí o Dr. Tavares tira a máscara. Estou no meio de uma cirurgia e você acenando da janela. Qual o seu problema? Dr. Álvaro. É importante. Estamos preparando ele para a cirurgia agora. Homem, 60 e poucos anos. Você deve reconhecer o nome. Ela passa uma prancheta para ele, ele examina as informações e o Tavares congela. Bolsonaro? O Bolsonaro? Então ele estava numa cirurgia e ele teve que parar a cirurgia para atender o Bolsonaro? Isso aqui é tipo Monster. É tipo o primeiro capítulo de Monster isso aqui. Interior, sala de acolhimento do hospital de dia. Dr. Tavares entra, colocando luvas. Residentes, enfermeiras cuidam do paciente, examinando raios-x. Imagens, numa tela erguida. Eles conseguiram tirar raio-x do Bolsonaro, aparentemente. 2 outros pacientes são conduzidos em macas. Pau no cu deles. Bolsonaro grunha de dor, sem camisa, ainda na maca. Um curativo provisório foi colocado sobre o ferimento. E Bolsonaro está ligado a diversos aparelhos por acesso venoso. Sangue por toda parte. Dr. Tavares se aproxima do paciente. Senhor Bolsonaro, meu nome é Heitor Tavares. Seus ferimentos são muito graves. Você é médico? Espero que... Porra! É o cara falando, Bolsonaro, seus ferimentos são graves. E o Bolsonaro perguntando, você é médico? Espero que sim. Diga-me, senhor, é importante. Quem removeu a arma? Ó, não traduziram aqui, hein, Laurinha? Ó, Laurinha, porra. Eu vou ter que traduzir isso aqui agora, ó. Bolsonaro se esforça para falar, mas não consegue. Dr. Tavares.
A família dele está por aqui? E o Carlos entra no cômodo. Eu sou o filho dele, Carlos. Pô, tem... Sabe qual que deve ser a maior pica? O Flávio, ele perdeu uma campanha... Ele perdeu uma chance real de ser presidente do Brasil por causa de um filme que ele quase não está no filme. O filho principal é o Carlos, não é ele. Porra, é muito patético isso. Onde está a arma, Carlos? E o Carlos, né? Alguém deve ter fugido com ela. Sei lá. A parede abdominal foi perfurada. Quem puxou a faca de dentro dele? O agressor? Você? Talvez seu pai? O quão grande ela era? Seria útil saber. E o Carlos? Eu não sei. E aí o Dr. Tavares chama ele pro canto. O que nós sabemos é o seguinte, Carlos. Os ferimentos são graves, mas não sabemos a extensão do dano. Ele está sofrendo uma hemorragia. Não podemos esperar. Você entende isso? Sim. Faça o que precisar. Dr. Tavares volta para a sala de acolhimento. Carlos continua perto da porta, segurando, sem perceber que Lara, vindo da recepção, espia a sala e ela vê o Bolsonaro na mesa. Parece morto. Há um movimento demais para uma foto e ela está longe demais. Luiz se aproxima dela no corredor, chamando. Ei! Ela se vira sabendo quem Luiz é e não gostando dele. Ainda assim, ela estica os braços, os lábios num sorriso. Entrega a ele seu cartão enquanto vai embora. Se encontrar alguma coisa, precisar de uma amiga na emissora, sabe como é. Ele não parece convencido. Olha o cartão. Ela sai, saca o celular e desaparece. Luiz fecha as portas da sala de acolhimento, deixando Carlos lá dentro, então desce as escadas até a recepção. Deixa eu ver aqui, até a cena 91, tá? Dr. Tavares se aproxima de Bolsonaro e observa-o de cima. Bolsonaro tenta falar, mas não consegue. E a enfermeira Renata? Ele está perdendo forças. Dr. Álvaro se dirige às imagens de raio-x, puxa uma delas para examinar mais a fundo, olha para o Dr. Tavares. A situação é grave. Prepara a sala 4. Precisamos de todo o espaço possível e uma equipe completa. Interior, hospital, corredor que leva às salas de acolhimento, de dia. Carlos falando ao telefone. Flávio, a coisa tá feia. Estão levando ele pra cirurgia. Fala pra Michele. E aí o Flávio pelo telefone. Já estamos aí. Ela tá quase pronta. Cadê o Eduardo? A caminho. Apartamento do Bolsonaro. Flávio com Michele que arruma às pressas uma mala de bordo. Flávio afasta o celular da orelha. Michele, o Carlos já tá lá. Ele está prestes a entrar na cirurgia. Chorosa, ela gesticula em direção à TV. Confuso, ele aumenta o volume e ouve entre os soluços dela. Priscila, âncora do jornal. Novamente, a UK Brazil Report sente em reportar que o candidato Jair Bolsonaro, levado às pressas a um hospital hoje cedo após sofrer uma agressão violenta, sucumbiu aos seus ferimentos. Os médicos atestam seu óbito há alguns instantes em Juiz de Fora. Porra. Que dera. Não, Michele, isso é um erro. Na verdade, é uma palhaçada. Que merda é essa, Carlos? Essa âncora imbecil acabou de falar que nosso pai morreu. É mentira, né? É mentira. Fala pra eles, publica um comunicado, faz alguma coisa. Corredor do hospital que leva à sala de acolhimento. Carlos, celular encostado na orelha, escutando. Ele ouve Michele pelo telefone. Ao mesmo tempo, as portas da sala de acolhimento se abrem abruptamente. Bolsonaro, os médicos estão indo para a sala de cirurgia. O elevador abre e dele saem auxiliares de enfermagem e enfermeiras empurrando a maca de Bolsonaro pelo corredor. Bolsonaro olha para cima, observando as luzes fluorescentes. A equipe médica ao lado de sua maca em movimento. Isso aqui é tipo aquela cena do Trainspotting. Tocando Perfect Day do Lou Reed. Close no Bolsonaro. Essa é uma frase muito pica. Ele luta contra sua fraqueza. Se esforça para estar presente. Câmera se aproxima dele. E aí, voice-over do Bolsonaro. Dá pra acreditar nisso? Ele não está falando com ninguém. São apenas seus pensamentos comunicados a nós, a audiência. Uma voz por cima das imagens. Muito obrigado por me explicar o que é um voice-over. Nesse momento, eu sou o cara mais sortudo do mundo. E no outro, eu estou lutando pela minha vida ou morto, dependendo do que você acredita. Será que eu estou morto? Me drogaram? Estou dopado?
Por que eu estou falando? Pausa e em seguida. Mas eu não estou falando. O que está acontecendo? Senhor, poupe minha família. Me permita voltar a eles. Eles entram na sala de cirurgia 4. As portas oscilantes se fecham atrás deles. Cortar para cenas omitidas. Interior, corredor do hospital por fora da sala de acolhimento. Focando no Carlos, ele começa a andar na direção que a maca seguiu e fala no telefone. Com a imprensa eu mesmo lido. Só vem pro hospital, ok? Desliga e liga pro Luiz. Hugo e Luiz acompanhados de um par de policiais. Não, pera. Luiz, tá com a imprensa? Hugo e Luiz acompanhados de um par de policiais. Um tumulto de sons e movimento quando o enxame frenético de repórteres curiosos se enfia nesse cômodo relativamente apertado. Juiz de Fora não é uma cidade grande e este não é um hospital grande. Portas da entrada são fechadas durante a cena. Luiz, ao telefone. Eles já se instalaram na recepção. Estão dizendo que ele morreu, Carlos. Não deixe eles saírem daí. Exterior do hospital. A multidão de curiosos e apoiadores recebeu as notícias da morte em seus celulares. O boato está se espalhando. Um grupo de mulheres, as mesmas que conhecemos antes no comício. Ana, a adulta que conversou com Lara anteriormente, é abordada por uma Júlia chorosa, a mulher adolescente que está lhe mostrando o celular. Elas dão as mãos, elas abaixam as cabeças e rezam juntas, devastadas. Pô, eu acho que a Ana e a Júlia são as melhores personagens do filme, hein? Sou fã das inclusões pontuais delas. Carlos sai apressado do elevador, aborda uma recepcionista. Sala de operação 4! Ela aponta incerta. Ele segue naquela direção e vê o Dr. Tavares saindo da sala do pré-operatório. Ana e Júlia, tipo sexy. Usando luvas e máscara. Dr. Tavares, espera aí! Dr. Tavares, você tem 30 segundos. Que foi? Eles estão noticiando que ele morreu. É fake news. Eles precisam ouvir a verdade. Eles precisam ouvir de você que ele está vivo. E o Dr. Tavares franze a testa. Só uma declaração, por favor. O Dr. Tavares reflete por um instante. Liga sua câmera. Jair Bolsonaro está vivo, na mesa cirúrgica. Qualquer notícia no sentido contrário é falsa. Eu peço que a imprensa evite especulações para que eu e outros médicos possamos focar no trabalho. Carlos para de gravar, Dr. Tavares irrompe na sala de cirurgia. Carlos se vira, copia o vídeo para encaminhá-lo em todos os grupos de WhatsApp. E o Carlos falando sozinho. Vamos compartilhar isso com o mundo, papai. Ele aperta o botão. Focado em Lara e Benito no topo da rampa que leva às portas da entrada. Lara. Pronto para gravar? Esse é meu grande momento. A emissora está esperando. E o Benito com a câmera nos ombros. Pode começar. Ela se arruma um pouco, ajusta o microfone. Está no topo da rampa que leva à entrada do hospital. A multidão abaixo dela crescendo mais e mais. Ela faz uma concha com a mão em volta da orelha. Sorri, pronta para transmitir sua análise para UK Brazil Report. Circunstâncias trágicas para os apoiadores de Bolsonaro. Alguns deles em vigília aqui no hospital. Apoiadores do Bolsonaro na base da rampa, adolescentes e jovens adultos assistem o vídeo de Carlos tocando em seus celulares. Embora um comunicado oficial ainda esteja por vir, nossa fonte anônima diz que Jair Bolsonaro está de fato morto. Conforme minha reportagem para a emissora UK Brazil Report de poucos minutos atrás, abaixo chega um carro, Eduardo sai do carro e sobe a rampa. Mais apoiadores de Bolsonaro compartilhando e assistindo o vídeo do médico em seus celulares, provando que Bolsonaro está vivo. Alguns entoam: mito, mito, mito. Por que não falam que a base de apoiadores é idoso maluco? Porque são as duas meninas, porra, a Ana e a Júlia. Dois policiais em moto surgem ao redor de Lara e Benito para acalmar a ira da multidão. Então aparece Eduardo, celular em mãos, e vai direto a Lara. Você está mentindo! Então pro grupo do lado de fora e outros repórteres. Meu pai está vivo! Baltazar, um repórter experiente, a gente conhece Baltazar já, diz: prova, Eduardo! Ele está sendo operado. E os olhos se viram para Lara. É mentira e ela sabe. Apoiadores de Bolsonaro revoltados gritam e gesticulam para ela. Como se atreve? Alguns atiram pedaços de lixo nela, mas não a acertam. Benito, seu cameraman, leva ela para dentro do hospital. Corta para a recepção. Baltazar, vire-se para Lara segurando seu celular. Baltazar.
Fontes confidenciais, meu cu! Você tá fazendo todo mundo parecer idiota. E a Lara, não que isso seja difícil com vocês. Toma lacrada. Você não é uma repórter, você é uma ativista. Uma gringa privilegiada vem pro Brasil pra trocar o livrinho vermelho por um microfone. Agora estão chamando ele de invencível. Voltou dos mortos. Rodrigo, outro repórter. Mito! 41-42. Tá ouvindo? Estão chamando ele de a lenda. Graças a você. Então veio Eduardo conversando com Hugo e Luiz. Eduardo, umas palavrinhas, por favor. A gente não lançou aquela informação falsa. Eduardo passa pelos policiais e corre para dentro do hospital com Hugo e Luiz. Lara, doída com as broncas, ouve o telefone tocar. Ela olha para a tela que diz sem identificação de chamada. Ela aproveita a oportunidade para sair de fininho e diz para Benito: eu preciso atender. E ela vai para longe e fala ao telefone: alô? Quem é? Não fala o meu nome. Você sabe quem é. Lara olha pra tela de novo e foge do barulho da recepção lotada. Crosscut pra exterior do hospital. Tato, que nós reconhecemos como o marginal que contratou o assassino. A gente reconhece ele. Ele fala do outro lado da rua. E a Laura pelo telefone. Por que você tá me ligando? Você está em Juiz de Fora. Eu também estou. E isso abala ela por um momento. Espero que você não tenha tido nada a ver com esse pequeno incidente. Se eu tivesse alguma coisa a ver, já teria terminado. Eu sei como você se sente sobre o Bolsonaro. Eu me sinto igual. Nós somos a velha guarda, lembra? A gente era jovem. A gente ia mudar o mundo. Talvez não seja tarde demais. E aí a Lara. Eu não sou mais assim. Tá certo. Me diz qual a situação de verdade? O candidato está sendo operado? É isso que as outras emissoras estão dizendo. E aí o Tato percebe um jardineiro de hospital em trajes de trabalho do lado de fora do hospital. E ele fixa o olhar no jardineiro por um longo período. É verdade, mas ele ainda pode provar que eu estou certa. Você pelo menos conseguiu uma foto? Como ele conseguiu chegar tão perto e não matar ele? Volta pro interior. E isso abala a Lara por um instante, então é o que estão dizendo, pelo menos, que ele agiu sozinho. E a Lara olha pra tela. Não estou vendo ninguém falando nisso. Como você sabe? Pelo amor de Deus, se você estiver envolvido nisso... E ele não diz nada. E ela fica nervosa. Pensando. Você se interessaria por uma entrevista com o assassino? Talvez conseguir uma exclusiva? Limpar sua imagem? Você consegue fazer isso acontecer? Com uma condição. Você me avisa antes o que ele falar. Tudo que ele falar. Tá claro? E é a Lara. Então você está envolvido nisso. E o Tato. Pelo amor de Deus, Lara, eu não estou. Esse mito, essa lenda, vai ganhar a não ser que a gente destrua essa narrativa. Você vai querer a entrevista ou não? É a Lara. Eu quero. E ela olha em volta, torcendo para que ninguém esteja ouvindo. Corta pra sala de espera do centro cirúrgico. Carlos está sentado, emocionalmente exausto. Na parede ao seu lado há um pôster enquadrado da Pietà. E ao lado dele a ressurreição de Lázaro. Vai tomar no cu. Ele está absorto no quarto, comovido. Ele junta suas mãos, ora silenciosamente, quase chorando. Ele levanta subitamente, escutando algo. Eduardo está no corredor. Tendo sido conduzido por Hugo e Luiz, procurando por Carlos, que o vê. Carlos sai correndo. Os irmãos se abraçam. Momento tocante. Como ele tá? Está sendo operado. O que eu posso fazer? Fica aqui. Eu quero entrar na sala de cirurgia com o papai. Um de nós precisa ficar aqui. Claro, claro. Eduardo consegue ver o quão atônito Carlos está, enquanto Carlos vai para a sala de cirurgia. Luzes de alta intensidade inundam a mesa onde Bolsonaro deita, sendo operado. Ele está conectado a monitores, terapias intravenosas e etc. Enfermeiros e técnicos ajudam os médicos. Então Carlos entra usando roupas hospitalares com enfermeira Renata. Carlos fica ao lado, observando silenciosamente com uma vista privilegiada. Vista privilegiada é uma forma de colocar, né, essa situação. Dr. Tavares mexe nas entranhas de Bolsonaro. Essa parte aqui é meio gore, hein?
Mexe nas entranhas de Bolsonaro. Carlos se arrepia ao ver. Carlos se segura, assistindo Tavares mexer no corpo do seu pai. Os sons de órgãos espremidos. As vísceras. O ponto de vista de Carlos é bloqueado por médicos e enfermeiros, mas de vez em quando algo é mostrado. Dr. Tavares pede um instrumento cirúrgico e recebe tesouras? Ele usa no paciente. Carlos não consegue parar de olhar. Dr. Tavares coloca as mãos dentro de Bolsonaro. Eles surgem em alguns segundos, levantando intestinos emaranhados e separando. E o Carlos amedrontado. Meu Deus. Carlos instintivamente tenta fugir, bate na parede, a equipe se vira para ele e ele sai da sala de cirurgia. Aqui, nota do autor, todos os procedimentos vão ser verificados por uma equipe médica. Sala de interrogatório. Aurélio Barba está sentado no chão, olhos arregalados, mãos algemadas, alguns arranhões de quando foi contido mais cedo. Ele olha para cima e vê Tenente Ramos sentado com 2 detetives de roupas normais. Eles estão observando enquanto Tenente Ramos olha para um relatório inicial. Um guarda uniformizado está na porta. Tenente Ramos, deixa eu entender, Aurélio. O que eu tinha para te dizer eu já disse. Boa atuação, mas deixa eu entender. Por que você atacou o Bolsonaro? Não foi minha decisão. E aí o Tenente Ramos dá uma olhada para os seus detetives. Isso é uma abertura? De quem foi? De Deus. Deus escolhe os tolos para envergonhar os sábios, os fracos para envergonhar os fortes. E é isso que eu sou, tenente. É isso que eu sou. Tinha mais alguém com você? Um cúmplice? Ou alguém te contratou? Já te disse, Deus. Ele vai me pagar depois da morte. A gente vai descobrir, Aurélio, onde você vive, o que você faz, quem são seus amigos. A gente vai descobrir tudo. Fica melhor pra você se você contar logo pra gente. Eu prefiro conversar com a imprensa, pra eles ouvirem diretamente de mim. Tenente Ramos ri, desdenhando, e avisa aos detetives que é hora de ir. Aurélio grita. Eu exijo falar com a imprensa! E ele sai. Exterior, lado de fora da sala de interrogatório. Tenente Ramos sai, checa uma mensagem no seu celular. Então um policial aparece no corredor com informações e dá um papel para o Tenente Ramos. E ele parece confuso. Corta para o exterior da delegacia de polícia. Lara desce de um táxi, paga o motorista, entra na delegacia de frente dos outros repórteres. Tenente Ramos conduz Lara Clark pelo corredor na cela até onde Aurélio está. Então, quem você conhece? E ela ignora. E é aqui que nós paramos a leitura de Dark Horse. O resto, só indo nos cinemas dia 11 de setembro para descobrir.